nós vamos estudar o livro Paz no Coração, do Irmão José, psicografia do Carlos Bacelli, Irmão José, psicografia de Carlos Bacelli, livro Paz no Coração, capítulo 59, Corrige-te. Livro Paz no Coração, capítulo 59, Corrige-te. Legal? Corrige-te. Quase todos temos a tendência de primeiro exaltarmos as qualidades de outrem, para logo em seguida tecermos comentários desairosos a seu respeito. Corrijamo-nos de semelhante hábito, que muitas vezes traduz apenas a inveja que sentimos daquele que se fez alvo de nossas observações contraditórias. Sobre a terra, raros são, ou raríssimos são, os que possam estar na condição de vulnerabilidade moral, a fim de não serem reparados em suas naturais fragilidades. Se porventura a lei divina deliberar colocar-nos em uma balança com nossos erros e acertos, é possível que o fiel da balança, em relação aos outros, sempre esteja contra nós. Então, chapuletou o irmão José, hein? Então ele está falando, quase sempre a gente elogia alguém para sentar a lenha depois, para poder falar besteira depois, para ofender depois. E ele está dizendo que se a gente for colocar na balança, na maioria dos casos, mesmo o outro errando e nós também, provavelmente nós erramos mais do que o outro que a gente está criticando sem conhecer a história. Então, cuidado com a língua, viu? Cuidado com essa postura, cuidado com esse tipo de energia. E aí o irmão José termina. Então, é muito mais coerente que guardemos silêncio a respeito da vida do próximo, que a rigor não conhecemos e nem nos deve interessar. Povo que adora fuxicar, querer saber da vida dos outros, né? Em seus detalhes, a não ser para fazermos por ele, sem qualquer alarde, que estiver ao alcance de nossas diminutas possibilidades. Eita, meus amigos, chapuletada da grande! Aqui está desenhado, não tem margem para dupla, nem tripla, nem quádrupla interpretação. Uma das principais características da alma, que ainda está muito ligada às questiúnculas, né, da Terra, uma das características principais da alma, que ainda está muito ligada aos valores materialistas, é o prazer de saber da vida alheia, para ver os problemas dos outros, não para ajudar, mas para falar sobre isso, para comparar com a sua vida. Tem muita gente que tem um problema grave de autoestima, que tem problemas graves de enxergar a si mesmo, que como não consegue se erguer acima dos erros dos outros, quer que os outros desçam ao nível dos seus próprios erros para você não se sentir sozinho. Isso é muito feio, né? Isso é muito feio. Então é mais ou menos o seguinte, eu, Ricardo, não dou conta de ver os meus valores internos, eu não dou conta de trabalhar minha reforma íntima, mas eu finjo que eu não tenho problema. Lógico, imagina, se eu vou admitir problema, tem você. Então eu adoro ver a vida dos outros, imagina essa loucura, né? Começo a procurar defeito na vida dos outros, por quê? Porque aí eu posso justificar, tá vendo? Eu tenho problema, mas o Joãozinho tem um problema maior do que eu, a Mariazinha tem um problema maior do que o meu. Aí eu faço questão de botar em público, né, os defeitos da Maria. Você viu como é que ele ou ela cuida do filho dele? Você viu? Aquela mulher não casou. Ixi, então, nossa, aquela casou com aquela figura. Nossa senhora, você viu? Que relacionamento feio. Nossa, você viu? Fulano tá desempregado, o outro. Nossa, você viu onde fulano tá trabalhando? Então, assim, é baixeza moral. Tem outro nome, não. Hashtag papo reto no tratamento à distância. É baixeza moral. Você perder seu tempo. Tem tanta coisa útil para você fazer olhando para a tua vida, entendeu? Organizando que tá tudo fora do lugar, porque deve ter muita coisa fora do lugar, criatura, porque você está na Terra. Se você está na Terra, eu sei que tem muita coisa fora do lugar, porque na minha tem. Então, poxa, eu vou ficar perdendo tempo olhando a vida dos outros para fazer mal. É o que o irmão José está falando aqui. Uma coisa é, poxa, fulano de tal está com problema, Ricardo. Pô, é mesmo? Mas o que está acontecendo? Não, o fulano está com problema X. Aí eu, meu Deus, eu acho que eu posso ajudar. Eu tenho um conselho aqui de uma situação, tem um livro que eu quero indicar. Então, assim, você não entra na intimidade do outro desrespeitosamente. Não é verdade? Você não vai escafrunchar sobre a vida do outro para tecer comentários dúbios ou fazer julgamentos. É diferente. Você deseja oferecer seu auxílio por compaixão. Porque se você tivesse na vida alheia, vivendo os mesmos problemas e alguém chegasse para te estender a mão, você ficaria feliz. Essa é a única exceção, gente.
É a única exceção em que buscar saber da vida do outro é uma atitude nobre e digna, que é o intuito de auxiliar, e ainda assim com respeito e discrição. Porque tem gente que quer ajudar para sair contando para todo mundo. Não é verdade? Não. Nossa, ajudei fulano aí, ó. Dei um dinheiro pro fulano aí. Aí conta para todo mundo. Né? Beltrano tava com um problema aí, ó. Veio me procurar. Eu sou o cara. Pô, resolvi tudo. Dei uns conselhos ali. Ainda mata o português, né? Fala tudo errado. Dei uns conselhos. Puxei para um lado, puxei para o outro. Nossa, ficou melhor. Ela conversou comigo. Claro que vai ficar melhor. Cara, o que é isso? Meu filho, você participa do evangelho. Não entendeu nada ainda. Olha Jesus abrindo os olhos da gente. A gente tem que aprender a amar o outro, lembrando que o outro é a extensão de nós mesmos, meus amigos. Jamais devemos fazer com alguém aquilo que a gente não gostaria que o outro fizesse conosco. Então se liga, porque na invigilância, sem se dar conta, a gente faz muito isso. E eu vou te dizer mais, tá? Não estou brincando, não, isso é muito sério. No nosso meio espiritual, nosso meio religioso e espiritual, eu não tenho dúvida nenhuma que a maior parte das pessoas tem uma intenção positiva. Eventualmente tem um ou outro que está aqui de maneira descarada, fala aqui na Terra, né? E que quer manipular através da fé? Tem. Infelizmente tem, mas é minoria. Eu não estou falando desses agora. Agora eu estou me referindo à maioria que realmente quer melhorar, que cada um da sua maneira, né, da sua forma, que deseja encontrar paz, que quer ajudar, né, na construção de um mundo melhor, está se esforçando. Então, tem lá a sua religião, outros não têm religião, mas são pessoas que buscam, né, um caminho, uma forma de caminhar saudável. Eu não tenho dúvida que essas pessoas são a maior parte aqui, por exemplo, no Evangelho Lar. Então, você não perder seu tempo numa sexta-feira, né, assistindo o Evangelho ao vivo, sexta-feira, sei lá, 11h15 da manhã, se você não tivesse no mínimo desejo, né, de aprender alguma coisa ou compartilhar. Então, a gente está tentando. Mas mesmo assim, nós estamos num gravíssimo grupo de risco. Sabe qual que é? É o grupo de risco daqueles que, com a justificativa de que querem ajudar o outro, porque querem fazer caridade, no final das contas, você tem uma curiosidade vil para saber. Vem cá, fulana separou? Por quê, hein? Ainda faz carinha, né? Beltrano, não acredito. Sério? Ele fez isso? Meu Deus. Não, nós vamos rezar por ele. É assim a fala. Fala do religioso, não, nós vamos rezar por ele. Mas por dentro, muitos estão, Jesus, o que será que aconteceu? Entendeu? Nós vamos saber de tudo. Tipo assim, é uma briga interna. Um lado teu já sabe que não deve fazer a coisa errada, fofocar. Um lado meu já sabe isso. Um lado nosso já sabe que a gente deve orar pelo outro, sabe? E ajudar na medida do possível. Mas o outro lado nosso ainda está lá, porque é o lado do passado, que até outro dia era o que mandava na gente. Tá doido para saber dos detalhes, né? Doido para jogar na roda, doido para poder compartilhar. Gente, mesmo sendo uma pessoa religiosa. Entende? Então não faça isso, porque essa energia é muito ruim. Gente, os amigos espirituais falam, né? O fofoqueiro, ele tem uma vibração tão baixa. A gente não atrai espírito de luz quando a gente abraça fofocas. A gente não atrai espíritos de luz do nosso lado, entendeu? Procurando defeito na vida alheia. Não faça isso, não se engane. Então, essa fala do nosso querido irmão José, aqui, que nós estamos estudando hoje, ela justifica muitas dores que a gente tem. Você sabia? Porque muitos dos problemas energéticos que nós atraímos para nós, que eventualmente estejam sendo expurgados por algumas doenças físicas, podem ser energias que foram criadas lá na vida anterior, ou inclusive nessa, de maledicência. Porque a maledicência ela é característica da alma muito ligada à Terra. Sabe? Da alma que ainda não alcançou as vibrações superiores do mundo maior. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Sabe? Cuidado. Quando uma pessoa vem te contar alguma coisa sobre alguém, verifique o seu estado de espírito. Eu juro para vocês, vira e mexe aparece alguém para me contar alguma coisa sobre alguém. Né? E aí, assim, eu não vou me fazer de rogado aqui. Estava até falando com o Fabiano esses dias. Graças a Deus, eu acho que eu fiz uma filtragem tão boa assim, em termos de vida, que o povo nem perde tempo vindo me contar fofoca. Né? Eu, né, não convivo assim com tantas pessoas, mas aquelas com as quais eu tenho um contato mais direto, ninguém nem é doido de perder tempo para vir me contar fofoca, falar mal da vida dos outros, porque literalmente vai ficar falando sozinho, já sabe. Né? Já sabe.
E aí, mas sempre tem alguém que vai dar não, porque, olha, você soube do fulano, aconteceu não sei o quê, eu juro para vocês, eu na hora começo a rezar. Na hora. Para exatamente evitar que esse lado em mim, humaníssimo, de curiosidade vil, venha à tona. Eu quero aprender a ouvir sobre a vida do outro com respeito e dignidade. Porque se eu não puder fazer nada, no mínimo eu posso fazer uma oração, entendeu? Mas eu não quero dar vazão ao instinto, sabe Deus de quantos milênios, dessa fofoca fútil. Isso é vigilância. Eu sei que se eu não vigiar, toma conta. Claro, nós estamos na Terra, eu estou na Terra, não sei você, entendeu? Extremamente terreno. Então, a vigilância tem que ser muito grande. Porque eu penso, se alguém for falar alguma coisa a meu respeito para uma outra pessoa, e 90% das coisas, gente, que as pessoas falam sobre nós, elas não sabem nada. Nada, nada, nada. Não é verdade? Eu tenho certeza que se alguém está fofocando sobre você ou sobre a sua vida, 90% das coisas que a pessoa fala, elas nem sabem quem você é. Elas não sabem o que você sente. Elas não sabem o que realmente aconteceu. Muita gente fofoca contando a história da outra história que ela ouviu, não é assim? Então, assim, te expõe, não é? Não te dá o direito de resposta, não tem a caridade, a generosidade de te ouvir, e simplesmente porque uma outra pessoa quer se sentir mais popular no meio dos amigos ou das amigas, sai falando da tua vida. Então, assim, muito feio isso, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Então, eu fico imaginando, se alguém fosse falar meu respeito para um outro alguém, eu ficaria muito feliz em saber que a outra pessoa que foi ouvir, não, tem um negócio para te contar do Ricardo. Sério? O Ricardo Melo? Nossa, conta, eu sabia. Faz muita coisa errada. Fala. Poxa, é muito diferente a pessoa. Sim, mas o que aconteceu? E a pessoa está lá rezando, sabe? Está lá vibrando. E eu falo para vocês, porque quando alguém me conta uma coisa sobre alguém, eu sempre fico pensando no meu diálogo interno. Olha, toda história tem dois lados. Será que isso é real? O que estão falando? Às vezes não é. Às vezes é uma fofoca. Então, assim, independente de ser ou fofoca ou não ser fofoca, faça uma prece e manda energia boa para a pessoa e para quem está te contando, viu? Lembra disso, porque quem te conta também pode estar envolvido naquela energia de maledicência, fingindo ser uma pessoa legal, né? Naquele momento, no momento de fraqueza, mesmo naquela coisa, mas pode ter uma maledicência, sabe? A maledicênciazinha ali, a tal da maledicência do bem que o povo fala. Gente, maledicência é maledicência. Não existe negócio de maledicência do bem. Entendeu? Maledicência é maledicência. Então você tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, entendeu? E só você pode medir. Você que tem que analisar o que é que vai no teu coração. A ideia não é ter nenhum tipo de puritanismo. Não posso falar de nada. Não, você sabe o que vai no seu coração. Há uma diferença grande, né? Quando a gente fala a respeito da vida de alguém, no intuito de aprender alguma coisa, de refletir sobre alguma coisa, e quando você fala sobre esse alguém no intuito de ver o que aconteceu. Então, assim, você não tem que provar nada para ninguém. O seu coração sabe a vibração que você está criando. Só você pode saber disso, né? E, consequentemente, isso adoece, e muito, tenha certeza, que bloqueia muito o fluxo, né? Nos nossos canais perispirituais, nas nádias das energias positivas no corpo espiritual. Isso gera bloqueio grave de quem faz isso por muito e muito tempo nos corpos energéticos, porque cria uma poluição energética. E depois, isso é uma longa história, né? Hoje não é para falar disso, enfim, mas é um problema grave, acredite. Do mesmo jeito que o oposto é verdadeiro, né? Se você é uma pessoa que está o tempo todo lá devagarzinho, semeando luz, mandando luz, você está limpando, inclusive, coisas do seu passado em você. Você está dizendo para o universo que você mudou. Porque se no passado alguém chegava para nós para falar de alguém e a gente adorava, hoje alguém chega para falar para nós sobre alguém e a gente manda luz. Olha que diferença, hein? Olha que vibe nova. Entendeu? Então você vai se curando. Talvez você nem perceba, mas esse, sabe, forte comprometimento em mudar essa postura é um processo de autocura, porque você começa a gerar um nível de energia boa que vai o quê? Limpando a tua mente, limpando o teu coração. Isso é muito importante. É muito importante, né, meus amigos? Então, vamos honrar a vida que Deus nos deu, mandando luz para as pessoas e não ficar expondo-as, falando mal delas, né? Lembrando que nós também temos telhado de vidro. Olha o que irmão José falou. Se for colocar um do lado do outro, dificilmente nós vamos ganhar. Provavelmente, espiritualmente, a gente tem muito mais problemas espirituais do que aquela outra pessoa da qual a gente está falando mal. Ai, ai! Né, meus amigos? Ai, ai!